Olá, a gente vai resolver aqui o exercício 4.10 do livro do Seaborg, que consiste praticamente em desenvolver uma função de transferência que descreva esse sistema aqui. Esse sistema consiste em um tanque agitando uma mistura. Esse tanque está sendo preenchido por uma vazão, só que a vazão de entrada e a vazão de saída são constantes, o que implica que o volume dentro do tanque não varia. Os materiais aqui dentro do tanque eles estão sofrendo uma taxa de calor constante Q, só que eles perdem calor também para a vizinhança por um calor QL, que ele varia de acordo com as seguintes expressões que são dadas no enunciado, sendo que o U, o A, o B e o TA são constantes. Outras considerações adicionais que a gente pode fazer: a gente pode considerar o tanque como um misturador perfeito. A gente pode considerar também a massa específica, calor específico e a temperatura inicial como constantes. E como a vazão de entrada e a vazão de saída são iguais, a gente não precisa fazer um balanço de massas. Basta fazer o balanço de energia no tanque. A gente tem essa equação, como expressa no livro, é genérica. E a partir dela a gente pode desenvolver a própria equação do sistema. A gente só substitui os calores pelo QL e o Q, um entrando e um saindo, por isso a diferença de sinais. E no lugar do QL a gente bota aquelas equações dadas no enunciado. O QL é essa equação aqui, que ela depende da segunda equação, que depende da velocidade do vento. Então, substituindo todos esses termos, a gente chega nessa equação final aqui. Só que, para a gente achar a função de transferência, a gente teria que aplicar Laplace. Só que o Laplace a gente só aplica para EDOs lineares. Isso aqui não é uma EDO linear, pois ela depende da velocidade do vento, que depende do tempo, e a temperatura também depende do tempo. São duas variáveis diferentes dependendo de outra variável. Isso faz ela não ser linear. Para isso a gente tem que usar de artifícios para linearizar ela, e depois aplicar o Laplace, isolar e achar a função de transferência. A gente vai considerar esse lado da equação como uma função da temperatura e da velocidade do vento. Só reescrever ela aqui. Depois disso a gente vai derivar parcialmente essa equação duas vezes. Uma vez em função da velocidade do vento e outra vez em função da temperatura. Ambas no steady state. E depois a gente aproxima por uma expansão em série de Taylor, truncando os primeiros termos, que a gente não precisa de muita precisão nesse caso, para ficar continuando e perdendo tempo nos próximos termos, como é uma resolução à mão aqui. Beleza, daí a gente chega nessa equaçãozinha aqui, sendo que esse subíndice S, do lado das derivadas aqui, indica o estado estacionário. Depois a gente pode substituir por variáveis de desvio, aquelas diferenças ali de T menos o T do steady state e o V menos o V do steady state, por um T' e um V'. Depois disso a gente pode substituir também as derivadas parciais, chegando nessa equação. Como a gente tem então uma EDO linear, agora a gente pode aplicar o Laplace, só que considerando as condições iniciais como todas nulas, porque não foi falado nada sobre isso no enunciado, então a gente considera como todas nulas. Ok, a gente chega nessa equação aqui. Daí, para achar a função de transferência, é só isolar a saída sobre a entrada, ou seja, o T' em função de S no espaço laplaciano, dividido pelo V' em função de S também. Isolando esse termo nessa equação aqui de cima, a gente encontra a função de transferência do problema.